Então, olá pessoal. Primeiramente, vamos trabalhar aí com a disciplina, com conteúdo, ética no processo do cuidar em tempos de pandemia, inserida aí no modo preparatório da Covid-19, para a gente discutir essas ações no segundo semestre de 2020. Então, um bom retorno de férias para todos vocês e vamos, de forma bem coletiva, compartilhar e construir o processo de formação, o processo de trabalho. Então, quando a gente começa a discutir, se esbarrar nas questões éticas, é interessante discutir os dilemas éticos vivenciados no mundo contemporâneo. A gente vê várias situações conflituosas que merecem uma discussão, né, por parte de profissionais, né, que com entendimento da área, para a gente tentar minimizar os conflitos e otimizar ações mais assertivas. Discutimos, né, problemas atuais, a questão do preconceito, ela é muito dilemática ainda, a questão do aborto, dos limites de intervenções na área da saúde. Até faço uma equacionar aí com os avanços tecnológicos, os erros dos profissionais na saúde também é preocupante. A questão da violência, que tem implicações também na saúde como um coletivo, da desigualdade social, disparidade econômica, principalmente agora em tempos da pandemia, da clonagem, da sustentabilidade ambiental, dos problemas éticos vivenciados na política. E agora a gente se esbarra, né, nesse ano de 2020 com o vírus, né, da Covid-19, um vírus que parou a humanidade, e a gente já tivemos várias discussões com implicações também no contexto educação e no contexto saúde, e no contexto da vida das pessoas. Então eu referenciei muito que, por mais que esteja um local escuro, né, ainda sempre existe uma luz. E essa luz é um caminho que a gente tem que ter. A gente fala pontifícia, é uma ponte para o futuro, que a gente discute muito a questão da bioética. Então, quando a gente conseguir enlaçar todas as nuances aí do mundo contemporâneo, dos conflitos, mas se amarrar na bioética, a gente tem uma ponte para um futuro mais promissor. Então, um foco no ser humano, não somente na doença, reconhecer o paciente como que precisa, né, portador de necessidades que vão além dos determinantes biológicos. E aí eu reforço, né, que a questão dos princípios da bioética são fundamentais. Então, não maleficência. Então, como a gente, como enfermeiro, como acadêmico, como profissional, não fazer o mal. Beneficência, como fazer o bem para o nosso paciente, o bem para a nossa equipe, para os familiares e para o contexto aí de toda a população. A questão da autonomia, que a gente tem que respeitar, né? E agora as situações de pandemia, de repente a gente não consegue liberar uma visita por questões de isolamento. Então, como equacionar isso da melhor maneira? E a questão da justiça, né? Dessa equidade, desse caráter ser justo com as pessoas num cenário que muitas vezes é um cenário adverso. Então, antes a gente coloca Pereira 2020, bem atual, que a gente passa por uma crise profunda com a Covid-19, ela afeta todas as pessoas, então o ser humano se vê enfraquecido, diminuído e terrivelmente vulnerável. E nós que escolhemos a profissão aí na área da saúde, a gente tem um compromisso aí com toda essa população. Mas também temos nossos enfrentamentos, as nossas inquietações, os nossos medos. Então, um cenário mundial e local, tá? Universal e particular, todos estão muito preocupados com o coronavírus, mas também a questão da eticidade. Ou melhor, tem hora que tem algumas posturas que se esbarram em falta de postura, falta de ética.
e que em nossa sociedade é um item que não é um item descartável na maioria das vezes. Ou seja, não pode, né, ter essa postura não ética, tá? Até nos momentos de extrema insegurança e medo, como que vivemos nesses dias. Então, apesar de vários conflitos, a gente tem que pensar que a postura, né, o respeito, o compromisso, ele deve prevalecer. Se por acaso a gente vê a ética jogada no lixo, isso é muito preocupante. Isso denigre as pessoas, desorganiza toda uma estrutura, todo um processo aí da humanidade. Então a ética ela não pode, em hipótese alguma, ser jogada no lixo, em segundo plano. Se eu colocar essa foto, é um cenário meio obscuro, né? Já pus essa foto em algumas aulas, né? Dá um pouco de medo, tá? Então a gente tem que tirar esse estigma, né? E ver que por mais que a gente tenha alguns conflitos, a gente consegue achar uma possibilidade. Então não podemos encarar a pandemia como, vocês percebem nas mídias, né? Como disputas pelo poder, brigas políticas, né? É um cenário que muito preocupante, né? Temos que preocupar com a vida das pessoas, com oportunismo político às vezes, com sensacionalismo que a gente percebe, isso às vezes pode ter implicações na vida das pessoas, com interesses espúrios, interesses próprios. E também eu me questiono muito essa sinalização da mortalidade como se fosse um placar de futebol. Acho que não é por aí. Tem que sinalizar os indicadores, sim, para a gente saber como lidar com essa pandemia, mas de uma maneira mais humana, ou seja, eu não posso só colocar números, né? De trás dessa mortalidade são vidas que foram ceifadas, né? De pessoas próximas, de pessoas que têm uma história. Então me preocupa muito a mídia, né, do caráter aí sensacionalista. E quando a gente fala desse mundo globalizado, a gente discute muito o mapa da violência. Então, essas questões de desestrutura familiar, de exclusão social, de desemprego, tráfico, drogas, isso tudo esbarra num problema emergente de saúde pública. Então, o país, quando o mundo, né, quando começa a ter uma desorganização, isso implica em vida de várias pessoas. E aí, enquanto eu, enfermeiro, enquanto professor, a gente tem um compromisso social, né? Então, a gente, além de fazer uma assistência, mas eu tenho que ver que todo o contexto que perpassa a humanidade se esbarra na área da saúde. Então, a gente fala, né, a gente discute o bem maior que é a vida. Então é importante na questão ética, esse isolamento social, cada um fazer a sua parte, né, através das recomendações dos nossos especialistas na área da saúde, tá? Respeitar, e é o momento da gente reinventarmos. Agora a gente está trabalhando muito com a questão, né, do contato, né, online, das aulas por plataforma Canvas, e esse entendimento ele tem que ser muito bem trabalhado tanto pelo educador, professor, quanto pelo aluno, tá? É um desafio, tá? Pode ser que às vezes a gente pode oferecer o melhor, mas há tentativas de a gente acertar, e isso tem que ter uma maturidade das duas partes. E por falar no salve-se quem puder, nesta época da Covid-19, o que dizer das nossas idas e vindas aos supermercados com carrinho cheio de mercadorias? Precaução, planejamento, medo, pânico, desespero ou consumismo? Isso é uma fala do Pereira 2020. Então ele também discute, né, que a gente não tem que olhar só para o bem individual, mas o bem coletivo. Tem pessoas menos abastadas que não têm toda a segurança, todo o critério para conseguir as coisas de uma maneira mais digna possível. Tem pessoas que sim, mas eu também não posso pensar só no meu bem-estar. Então, contudo, para este tempo, né, que é uma época de medo, de insegurança, de incerteza, de descrença e tamanha vulnerabilidade. Então, nossa ética ela não pode ser cínica e nem ter um caráter personalístico individualista. Então, o bem coletivo é o bem maior. Então, sempre pensar no conflito ético
o bem coletivo ele é mais favorável. E o isolamento e a reclusão em nossa casa tem a ver com um bem maior. Por quê? Porque estamos falando do cuidado da saúde e a preservação da vida. Agora, como equacionar esse isolamento social com o contexto da vida? Também é um limitante. Nem todas as pessoas têm oportunidades para ter um local adequado para assistir uma aula, para assistir um trabalho através de redes sociais, questões financeiras. Então, isso é uma preocupação que ela tem que ser global, né, em todo o país. Então, a discussão hoje dos nossos governantes deveria ser um pouco mais ampliada, não ficar essa disputa política e interesses próprios. E como manter esse isolamento social no cenário brasileiro? Tá? A gente vivencia uma mistanase social. O que seria isso? As pessoas nem sempre têm oportunidades para viverem com dignidade. Isso gera o quê? Conflitos. Tá? Pessoas que morrem por falta de uma comida. Então, como que fica a situação nesse contexto de pandemia? Das pessoas menos abastadas. São feitas algumas estratégias, né? Medida emergencial e tudo, mas ainda pessoas passando por muita dificuldade. Pessoas que vivem em condições subhumanas, das pessoas privadas de liberdade e daqueles que trabalham de dia para ter o que comer à noite. Então, uma questão que perpassa por todo o cenário e a gente tem uma missão, uma inferência sobre esse contexto. Então, aqui eu mostro o nosso país, Brasil, com uma inequidade social gritante. E em tempos de pandemia a gente vai ver que vai ter um reflexo maior, né? Uma recessão aí cada vez maior e várias famílias que já eram fragilizadas, mais fragilizadas. Essa foto retrata bem a questão nossa, né? Como que o acolher, como que o ajudar tem um significado de essência, tá? Essa água dando para essa criancinha totalmente desnutrida representa muito, essa foto fala muito. Aqui eu coloco também uma disparidade, né? Aqui o muro, aqui pessoas com alto poder aquisitivo, aqui pessoas totalmente com baixo poder aquisitivo, tá? E isso é um pouco, isso se esbarra em situações que a gente pensa, por que está assim? Por que não dividir o bolo, né? Por que não repartir todo o contexto econômico? Aqui eu coloco, né, as pessoas privadas de liberdade. Pode ser que alguém tenha um certo preconceito, mas independente da situação, a gente pensa que são pessoas que têm que ser assistidas também. Coloco nessa situação também, no cenário brasileiro, né, como fosse uma panela de pressão. E aí, quando a gente fala em tempos de pandemia, como que está o acesso dessas pessoas, a visita, a questão da saúde. Então, são coisas também que a gente tem que estar trabalhando e se preocupando. Então, será que é digno a pessoa viver em condições subhumanas? E aí, quando a gente fala dessa iniquidade social, né, pessoas menos abastadas, pessoas com alto poder aquisitivo no Brasil, e vem um vírus que parou a humanidade e fez a gente, está fazendo a gente repensar as nossas ações, repensar a nossa proposta de trabalho, repensar o que essa pandemia está ensinando para as pessoas, está ensinando como lidar com o processo de ensino, como lidar com a economia, como lidar com a área da saúde, como lidar com o medo, com a insegurança. Então ela veio aqui para a gente fazer uma reflexão e tentar alinhar, fazendo essa pontifícia para uma sustentabilidade do planeta, sustentabilidade do país. Então o grande desafio hoje é a humanização, essa palavra mesmo, humanização. É a gente tentar estratégias, oportunidades para as pessoas viverem com dignidade. Então, vários autores colocam sobre isso, o Léo Pessini, Luciano Bertanchini, Santana, como criar oportunidades para as pessoas. Tá? Isso se esbarra em várias nuances. Questão econômica, questão política, questão de olhar só o bem individual em vez do bem coletivo. Então, é um grande desafio nosso, tá?
a gente tem uma repercussão nesse processo, tá? De tirar essa iniquidade social e tentar falar de uns princípios do SUS também, que é a equidade. Universalidade, equidade, saúde, né, como direito de todos, democracia participativa. Então é um processo aí que se esbarra muito em decisões e decisões que deveriam ser mais assertivas e não decisões políticas, decisões oportunistas, decisões que nem sempre pensam no bem coletivo. E agora, o que fazer, né? Eu falo com os acadêmicos de enfermagem, com os professores, com a equipe de saúde, de quem é a culpa, né? Então, é um contexto, é uma interrogação, não tem uma resposta absoluta, mas cada um tem a sua inferência aí, tá? O que que eu, Júlio, professor, posso fazer nesse momento pandêmico? Como que eu posso contribuir na formação dos nossos alunos? O que eu, aluno, também posso contribuir nesse momento difícil, de entender o que está acontecendo e ter alguma e aprender com essa pandemia, quais as possibilidades. Então, quando a gente coloca uma sala, né, hoje vazia, né, respeitando toda a questão, né, do isolamento social, a gente vai para as plataformas virtuais, Canvas, o Teams, o Zoom, num contexto assim diferente, né, de aprendizado, mas que realmente nesse momento é o que está sendo mais oportuno. A gente não parou, a gente conseguiu adequar as nossa proposta de trabalho em consonância com o contexto mundial e do Brasil. E aqui na saúde também, a insegurança, o medo, a questão ética, de repente tem um paciente que quer ver a família e às vezes não pode, de repente o paciente vai a óbito, aquele enterro é muito rápido, não tem aquele momento de despedida, a questão dos recursos, dos EPIs, do medo de se contaminar, dos pacientes na terapia intensiva. Então, isso é um amadurecimento de todos. Eu fui da época do primeiro paciente HIV/AIDS, na década de 85, e o primeiro paciente foi a óbito na UTI. Foi um momento difícil, mas foi um momento de enfrentamento, mas com todas as medidas de biossegurança, respeitando todos os protocolos. E um grande, acho que ajuda muito, é escutar o outro, ajudar o outro. Quando eu vejo o aluno, aquele que está com um pouco de dificuldade em acessar, nesse momento um vai ajudando ao outro e a gente encontra novas possibilidades. É um momento de uma construção coletiva. Então o cenário é preocupante, né? Várias vidas ceifadas no Brasil e no mundo, tá? E essas pessoas representam, né, a família de alguém, a história de alguém, tá? Então, quando eu coloquei que a mídia, né, talvez fala de maneira muito como um placar de futebol, não pode ser. Eu acho que tem que ter todo um respeito, toda uma ética na postura, sabendo que os indicadores são importantes para a gente traçar, ok, estratégias de políticas em saúde, né, de discussão de isolamento social. E aí eu coloco aqui também que essa questão da enfermagem, da medicina, da fisioterapia, que são profissões que estão muito próximas aí dessa linha de frente, o quanto é importante, está vendo até a rede social nesse momento de contato, não pode ter o contato presencial da família, mas talvez uma chamada de vídeo, isso ajuda, faz a diferença, se coloca na posição de um paciente, eles queriam ter um contato com a família, então com todo um critério, houve uma estratégia aqui que foi o quê? Esse contato através de uma chamada online. Isso é fazer enfermagem, isso é cuidar, isso é terapêutico, essa comunicação é terapêutica. Na enfermagem, no Brasil, são mais de 2.300.000 profissionais. Vocês estão aí na linha de frente, né? Eu já tenho uma jornada de trabalho de 34 anos, né? Mas ainda estou de plantão voluntário no Anjo do Asfalto, em alguns domingos, e a gente se propôs a isso, tá? É claro que é respeitado todo aquele grupo de risco, não é recomendado ele estar atuando, então os profissionais que têm potencial risco de complicações, né, de contaminação, normalmente vai ser afastado com todo o respaldo ético e legal. Agora, aqueles que se assumiram
tem que ter todo um serviço que ofereça segurança, né? Quando eu falo segurança, uma ambiência adequada, uma estrutura organizacional adequada e todos os recursos de equipamentos de proteção individual e coletiva. Quando a gente retrata Minas Gerais, 190 mil profissionais, eu até falei na apresentação da aula magna, a enfermagem é a espinha dorsal da saúde, tá? Muito discutida hoje a nível mundial e eu acredito muito no potencial de todos vocês. Tá? Cada um vai atuar numa linha, né, de trabalho, na atenção primária, secundária ou terciária, mas com muita postura, com muito conhecimento, com muito compromisso. E o nosso código, né, para mim discutir ética em tempos de pandemia, ele também se discute algumas questões relacionadas quando eu tenho uma catástrofe, uma situação que precisa de profissionais e como que a gente vai otimizar esses profissionais. Né, a questão ética e a questão legal, que é o nosso código de ética dos profissionais de enfermagem do ano de 2017. Nós participamos da plenária em Brasília para discutir a reestruturação do código. Ele era de 2007, foi atualizado em 2017. E tem alguns artigos que se esbarram em situações de pandemia, qual que seriam recomendados os direitos, os deveres e as proibições desses profissionais em vários contextos. Então, como princípio fundamental, a profissão da enfermagem, tanto o técnico de enfermagem, tanto o enfermeiro professor, com mestrado, doutorado, especialista, ele tem que atuar com muita autonomia, bem articulado com os preceitos éticos e legais, com uma boa formação técnica e científica, teórica e filosófica, e exercer suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, sempre pautados na eticidade e na bioética. E ele participa como integrante de uma equipe de enfermagem, de uma equipe multiprofissional e em defesa da saúde das políticas públicas. Então, numa situação emergencial de um vírus, né, que gera muita preocupação, com índice expressivo de morbidade e mortalidade, e qual que é o nosso compromisso aí nessa defesa, nessa luta, nesse cuidar, né? A essência da palavra da enfermagem é cuidar, respeitando também todos os critérios, né? Tem que estar muito ciente desse processo. Então, o artigo 2 fala dos direitos, exercer atividades locais de trabalho, livre de riscos e danos e violência física, psicológica à saúde do trabalhador. Então, a ambiência, a estrutura tem que ser bem adequada, tá? Então, a gente precisa avançar muito no Sistema Único de Saúde, mas conseguimos conquistar vários espaços, tá? O terceiro, artigo 3, ele coloca apoiar e ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania, das reivindicações, porque se eu estou no momento de pandemia e eu tenho condições de trabalho precárias, falta de EPIs, uma estrutura que compromete tanto a saúde do paciente como do trabalhador, eu tenho o direito de reivindicar por melhores condições de trabalho, tá? E isso muito respaldado na legislação vigente. Então, o profissional hoje ele tem que estar seguro para trabalhar com uma equipe bem articulada, guarda bem isso. Quem sabe mais? Cada um na sua área. Respeito muito o profissional médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e profissões afins. Quando a gente trabalha de forma coletiva, o estresse reduz, melhora a qualidade da assistência e o nosso papel ele fica mais articulado no processo assistencial. A gente vai mais tranquilo durante o trabalho e a gente vai embora mais feliz, tá? Quando eu trabalho em equipe. E a gente coloca também, né, no artigo 4º, participar da prática multiprofissional. Então, nesse momento de pandemia, a gente sabe que a enfermagem está muito na linha de frente, contato, né? Nós temos vários professores do curso, tem alguns alunos que estão também no Brasil, Conte Comigo, alguns alunos também
que exerce a profissão de técnico de enfermagem, que exerce a atividade, o estágio não curricular, a discussão da nossa entrada, né, no segundo semestre para os campos de estágio, com toda a segurança da nossa entrada. Foi muito discutido na aula da Conferência Magna as recomendações do protocolo da PUC, em consonância com todas as diretrizes sanitárias do nosso retorno gradativo no regime letivo presencial contingenciado. Então, isso é uma questão muito de maturidade, de entendimento de um contexto, que é um contexto atípico. Então, pensar num trabalho com muita responsabilidade, com autonomia, com liberdade de um diálogo que pense no bem-estar da equipe, no bem-estar da família e no bem-estar do nosso paciente. Tá? Quando eu mostro essa foto, realmente eu já tive momentos assim de pacientes que estavam com tuberculose multiresistente no Hospital Júlio Kubitschek, né, todo paramentado, né, capote, máscara N95, óculos de proteção. Pacientes, às vezes, em casos com meningite meningocócica. É uma situação, assim, que gera um pouco de medo, tá? Mas a gente tem que trabalhar numa perspectiva de segurança. Tanta segurança que eu falo, é uma segurança que se eu trabalho com todas as precauções, a gente tem um cenário mais seguro de assistência. Outro direito, suspender atividades individuais ou coletivas quando o local do nosso trabalho não oferecer condições seguras. Então, nesse momento de pandemia, se a gente chega no local para atender e falta os EPIs clássicos, né? Máscara, protetor facial, face shield, capote, luvas, eu tenho o direito de interromper e solicitar que o nosso gestor assuma, tá? Aqui coloca a questão da urgência e emergência. É claro que nesse momento de pandemia, essas questões são bem mais articuladas, né? Os profissionais já se percebe algum cenário de atuação que está faltando esses recursos, já há uma discussão, uma mobilização aí dos profissionais. Tá? Então, o gestor, né, a instituição tem que oferecer, tem que garantir todos os EPIs. A gente coloca muito, foi falado também na aula, que a instituição, né, de ensino superior, a PUC Minas, ela fez toda a aquisição, né, de todos os EPIs preconizados, né, pela Anvisa para assegurar uma assistência segura para o paciente, para a equipe, para o preceptor, para o tutor, para o estudante. Um contexto aí de uma discussão bem colegiada. Então, o Brasil Conte Comigo, eu coloquei, tem alguns alunos nossos, né, que estão participando na linha de frente aí, claro, com caráter mesmo de aprendizado, mas um aprendizado assertivo, com todo o respaldo aí de segurança para esses profissionais. É o momento que a gente escolheu, né, a profissão de enfermagem, vai lidar com vários contextos de assistência. Vamos lidar com pacientes graves, com pacientes com problemas psicológicos, com pacientes com quadro de violência, com situações emergenciais, com pacientes em fase terminal, com pacientes que vão curar. Então a gente tem que ter um preparo, um equilíbrio, e esse equilíbrio também ele é muito gradativo, tá? Vocês vão ter experiência própria que a gente aprende todos os dias. Aqui mostra alguns hospitais de campanha, também tem algumas discussões polêmicas sobre isso. Vocês estão muito percebendo isso nas redes, né? Nos jornais, tá? Eu acho que o interesse tem que ser bem justo, né? Tem que oferecer o melhor, com muito critério, né? Na alocação de recursos, na aquisição de materiais e equipamentos. Um dos equipamentos que muito discute é o respirador, né? Que os pacientes entram num quadro, né, de franca insuficiência respiratória nesse momento da Covid-19. Aqui mostra outro cenário de uma equipe multiprofissional. Também tem a questão também desses profissionais que às vezes têm um certo estigma de outras pessoas que sabem que eles tiveram contato com esses pacientes, então também postura ética nesse momento, né? Tem que valorizar esses profissionais, respeitar toda essa equipe que estão fazendo o melhor possível, estão encarando de frente um momento difícil, e a gente pode falar que esses são os nossos verdadeiros heróis, né? Eu falo muito bem da enfermagem e corroboro também com a medicina, a fisioterapia e as outras profissões. Agora, é proibido no artigo 76
negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, pandemia, desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco à integridade física do profissional. Então, aqui deixa bem claro que, nesse momento de pandemia, né, aqueles profissionais que estão na linha de frente nas UTIs, na porta de entrada, no SAMU, eles não podem negar assistência, mas também tem que ter o quê? Todos os recursos disponíveis, uma estrutura física adequada, uma jornada de trabalho adequada, isso é legal, e também todos os equipamentos de proteção, tanto individual como coletivo. Outra questão também que a gente discute, né, relacionada à pandemia, o fake news, quer dizer, eu não posso produzir, inserir ou divulgar informações que não tenham caráter verídica ou de conteúdo duvidoso. Então, nesse momento é muita informação, a gente está com uma sobrecarga de informações, então tem que filtrar e saber realmente o que é científico, tá? Para a gente não se esbarrar em questões legais no exercício profissional. Outra situação também que é proibido, fazer referência a casos, situações ou fatos e inserir imagens que possam identificar pessoas ou instituições sem prévia autorização. Então, nessa questão muito midiática, de rede social, muito cuidado o que é publicizado, tá? O paciente ele não pode ser exposto, tem que ter todo um critério, e aí vem vários conflitos, né? Quem está no momento de vulnerabilidade tem que respeitar todo aquele sigilo, aquele critério, aquele trabalho efetivo, mas que contribua para o coletivo, para todos. Outro dever nosso também, que orientar a pessoa sobre o preparo, sobre risco e benefício. Então, a gente sabe que nesse momento de atender um paciente pode ter algum risco, e quando eu tenho um diálogo bem aberto, isso facilita o processo. E por ser a pandemia, às vezes tem uma questão de estigma, não tem? Positivo ou não, né? Ou um paciente talvez está totalmente vulnerável, em condições, um poder aquisitivo mais baixo, talvez é um fascínio ou um bandido, eu tenho que prestar uma assistência sem qualquer discriminação, tá? Quando a gente fala colocação de EPIs, é para a gente se proteger, mas aquela postura de acolhimento, de atender bem, independente de qual for a situação, eu não posso discriminar, né, durante o atendimento. Tá? Isso você tem que guardar para a vida toda no exercício da profissão de vocês. Disponibilizar uma assistência de enfermagem coletiva reforça aqui, que é dever nosso em situações de emergência, em situações de pandemia, no caso agora a gente está falando da pandemia, né? Em catástrofe e desastre, sem pleitear vantagens pessoais, tá? Quando convocado. É claro que todo gestor, né, todo responsável técnico, ele vai ter toda uma logística, né, dimensionamento de pessoal para saber trabalhar bem essas questões. Aquele funcionário que realmente fez o diagnóstico positivo da Covid-19, ele vai ser afastado com todas as recomendações. Aqueles funcionários de grupos de risco vão ser afastados, recebendo todos os direitos, tá? Isso tem que ter uma boa discussão aí. Então, a enfermagem está trabalhando muito, né? Então, são várias questões, tem o atendimento, tem a logística, tem a escassez de profissionais, né? Tem os estudantes que têm que ser muito bem recebidos e acolhidos. Então, é um processo aí bem coletivo nesse momento ímpar, tá? Já estamos aqui já no segundo semestre, e ainda muitas inquietações que perpassam aí no cenário brasileiro e no cenário mundial. Então, a gente vai oferecer, né, uma assistência, tá? Mas segura para a nossa equipe, segura para o nosso paciente, segura para a família e segura para toda a instituição de saúde. E a gente discute nesse momento de pandemia também a questão da eutanásia, mesmo que o paciente é comprovado no diagnóstico de Covid-19, está numa fase terminal irreversível, se não pode praticar a eutanásia, porque a antecipação da morte é uma prática ilegal na jurisprudência brasileira. A questão da mistanásia, eu falo que é a morte social, e com esse momento de recessão econômica, de desigualdade, ainda que se impera ainda mais, as pessoas estão sofrendo mais,
cada um com a sua incerteza, a escassez de recursos, né, apesar de estar tendo vários, né, equipamentos, mas ainda a gente percebe no cenário que faltam alguns recursos. A questão também que tem sido muito discutida de eutanásia, que é o prolongar sofrimento, tem que ter alguns limites de intervenções terapêuticas, tá? O Léo Pessino fala muito bem essa questão, né? Não é lícito prolongar o sofrimento. Se eu reconheço uma morte, eu não reanimo uma morte. A morte como processo natural. Se eu reconheço uma parada cardíaca e tem perspectiva, eu reanimo. Uma questão mais sutil hoje, que é a ortotanásia, que discute a questão de um paciente que está num quadro com um prognóstico não muito ruim. Você não vai acrescentar dias sem qualidade, mas qualidade nos últimos dias, quer dizer, é o morrer com dignidade. E hoje na Covid está um sério conflito, a questão do enterro muito rápido, né? Da presença da família, do diagnóstico de Covid, da declaração de óbito, gera conflitos éticos. A família não pode ter o contato, o risco de contaminação, que tem que ser respeitado, mas tem algumas possibilidades, igual aquele que eu mostrei, de um vídeo conversando entre os familiares. E a internet canasa, que é um grifo meu, que várias informações, né, isso mata as pessoas gradativamente se não forem usadas de uma melhor maneira possível. E em tempos de pandemia, a gente solicita a todos vocês, né, que a gente também merece e é necessário, é ético, é legal, condições dignas de trabalho, está sendo muito discutido em todas as instâncias, um dimensionamento adequado de pessoal, então tem toda uma escala, né, para uma pandemia, todos os materiais e equipamentos necessários, tanto para a saúde do trabalhador, como para a assistência do nosso paciente. Trabalhar em equipe, tá, gente? Nesse momento, a gente precisa de um diálogo aberto, a gente precisa de uma escuta, a gente precisa de uma opinião do outro colega. Mesma coisa enquanto professor. Eu estou com uma dificuldade numa ferramenta aqui do Canvas, do Teams, eu peço uma orientação, compartilhar. Compartilhar conhecimento é compartilhar sabedoria. Eticidade no processo do cuidar. Quando eu falo eticidade, se esbarra muito na questão da legalidade. E o enfrentamento com o empoderamento. O empoderamento que eu falo assim, que a gente está na área de saúde, a gente fica empoderado. Mas um empoderamento que pode agregar, né, algo na vida das pessoas. Eu não posso falar que eu sou o melhor, o que eu faço é o melhor. Eu posso estar aprendendo, reinventando com toda a minha equipe. Isso faz a diferença num cenário de atuação. E para a gente finalizar, algo invisível chegou e colocou tudo no lugar. De repente o combustível baixou, a poluição diminuiu e as pessoas passaram a ter tempo. Tanto tempo que nem sabem o que fazer com ele. Os pais estão com os filhos, em família, o trabalho deixou de ser prioritário, as viagens de lazer também. No momento inicial da pandemia. De repente, silenciosamente, voltamos para dentro de nós próprios. Entendemos o valor da palavra solidariedade. Então, é um momento de muita partilha hoje, tá? De envolver todos nesse processo. É um desafio para todos, tá? Para toda a população aí brasileira e mundial. E para a gente também, nesse processo aí de ensino-aprendizagem. Aqui as colocações, né, do professor Júlio, algumas publicações. E eu finalizo que cada profissão encerra em seu seio trabalhadores dos quais ela se orgulha e outros os quais ela renega. E a gente, enquanto educador, a gente acredita na formação, a gente acredita nos nossos alunos, nos nossos futuros enfermeiros, e a gente fica muito feliz quando a gente vê o nosso aluno se projetando, tá, gente? Porque é uma proposta nossa. Quando a gente vê o nosso aluno sobressaindo, a gente fica muito honrado. A gente quer ver esse aluno bem. Vão passar por obstáculos, por conflitos, faz parte do processo, tá, gente? Nunca desistam, tá? Resiliência, superação, tá? Estou muito grato aí pela escuta, né?
espero que possa corroborar na formação de vocês. E a questão da ética em momento de pandemia, ela é mista, ela é fundamental. Tá? Eu posso ter todos os recursos, mas se não tiver subjetividade, fica algo falho, né? Falta alguma coisa. E o paciente quer muita atenção, tá, gente? Pensa bem, uma família que não consegue visitar a mãe no leito de uma UTI. Difícil. Tanto para a pessoa que está lá no leito de UTI, quanto para a família. Então, essa questão da presença, da comunicação, ela é fundamental. Após essa aula, eu vou deixar uma atividade, que é um caso clínico, para vocês discutirem mesmo, né, um contexto de uma resposta mais contextualizada, tanto no respaldo ético, no respaldo legal. Então, muito obrigado aí pelo carinho e pela atenção, e que juntos vencemos nessa essa batalha aí que não está fácil para ninguém. Está difícil para todos, mas algo a gente tem que tirar de aprendizado e de possibilidades. Abraços cordiais do professor e enfermeiro Júlio Santana.